Deus nos surpreende com seus ensinamentos sobre família. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Isso significa que Deus tem algo para nos ensinar. Talvez a gente pense alguma coisa errada sobre família e Deus fala, não, não é isso. Não é esse o meu conceito, não é esse o valor, não é esse o meu plano para a família. E nós vamos lembrar, para quem já sabe, e para quem não sabe, vai aprender, vai conhecer, vai até se surpreender com alguns ensinamentos do Senhor. Diz a palavra no livro de João, capítulo 15, versículos 5 a 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Diga, eu sou o ramo da videira. Muito bem. Quem permanece em mim, o ramo que permanece na videira, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Quem é que não permanece? Quem não é da videira, é outra semente, será lançado fora. A semelhança do ramo. O ramo também, que não é da videira, também é lançado fora e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isto aqui é o fim de quem é filho do diabo, que não pertence à videira. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então já que a gente é ramo, vamos agir como ramo, vamos permanecer, vamos nos alimentar da seiva, dessa árvore, que é Jesus, não é? Então, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será. Você já imaginou você pedir e acontecer? E qual é a condição para você pedir e acontecer? Ser um ramo da videira que permanece se alimentando da videira. É o que você veio fazer aqui hoje. Você é um ramo da videira que veio se alimentar dessa seiva, que flui através da palavra, que é o teu alimento da videira. Bem, vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és único e Tu és suficiente. Não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nenhum Deus, Pai. Não precisamos de amuletos, não precisamos, Senhor, de coisas inventadas pelos homens, de filosofias. Nós temos a videira, nós temos, ó Deus, a árvore da vida, Jesus. Nós temos o Senhor, e é do Senhor que nós nos alimentamos, Pai. A nossa vida vem da videira, Jesus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós recebemos, porque estamos conectados à videira, Jesus. E nós viemos aqui hoje nos alimentar dessa vide farta, dessa vide preciosa, poderosa. E a Tua palavra diz, Senhor, que nessas condições nós podemos Te pedir o que nós quisermos e será feito, Jesus. Então nessa hora eu Te peço, Jesus, pelas famílias aqui representadas, Senhor, porque este mês, este ano, nós estamos aqui, Senhor, inspirados pelo Teu Espírito para redefinir conceitos, ó Deus, para alinhar, Senhor, procedimentos. E nós queremos ver a nossa família brilhar, Jesus. Todos os membros da nossa família exaltados, Pai. A nossa família reconhecida por todos como uma família bendita de Deus. Jesus, fala-nos. Esse é o meu pedido. Fala-nos, Pai. Fala-nos, Pai. Ensina-nos o que precisamos aprender. E nos dá, Senhor, força para praticar essa palavra, para vermos os resultados. Estamos Te pedindo hoje, Jesus, certos de que o Senhor já nos atendeu. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Diga, eu quero que todos reconheçam a minha família como uma família bendita. Amém. Obrigada, Bispa Silmara, pela nossa família também bendita no Senhor. Amados de Deus, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva do Pai, mais que vencedores, amados, eleitos, escolhidos, vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Para quem não conhece a Bíblia, quando nós mostramos o que Deus diz e o que Ele ensina,
na palavra, na sua palavra, sobre casamento, sobre família, sobre vida conjugal, sobre finanças, sobre educação de filhos. Muitas vezes, para algumas pessoas, isso se torna surpreendente. Às vezes nós ouvimos pessoas que são convidadas a um culto, a virem assistir um culto, e estão pegando essa série sobre família. E de repente essas pessoas dizem, nossa, eu não sabia que isso estava na Bíblia. Eu não sabia que Deus falava sobre esse assunto especificamente. Então, alguns de nós já ouviu sobre isso, já leu sobre isso, e a gente não se espanta mais, a gente se recorda apenas. Mas para muita gente, alguns ensinamentos ainda são surpreendentes, né? Então, quanto mais conhecimento, né, você já está mais inteirado, menos surpresas quando alguma coisa é repetida. Mas para quem não conhece nada ou quase nada da palavra, tudo surpreende. Que palavra! Gente, que ensino! Isso tinha na Bíblia, eu nunca li, eu nunca aprendi. Muito bem. As pessoas, de um modo geral, elas não imaginam que tudo que um filho de Deus precisa saber e precisa praticar para ser feliz de verdade, está na Bíblia Sagrada. Tudo que você precisa para ser feliz de verdade, amado, está na Bíblia Sagrada. Tudo, tudo, tudo. A Bíblia tem ensino sobre todas as situações que envolvem um ser humano. Amém? Então, eu dou graças a Deus, e eu espero que você também dê graças a Deus, que nós, neste ministério, já conhecemos as verdades bíblicas e nós entendemos que elas são essenciais para todas as áreas da vida, e incluindo, né, a vida conjugal realizada. Se nós queremos ter uma vida de casal feliz, uma vida familiar feliz, sejamos nós, que membro nós formos dentro da nossa família, a gente precisa, né, conhecer as verdades bíblicas, nós precisamos entender essas verdades bíblicas, praticá-las, porque nós vamos ver o resultado disso, transformando a nossa realidade em uma realidade de felicidade, tá bem? Então, amados, se nós crermos e se nós praticarmos a palavra de Deus, nós viveremos o melhor desta terra. Então é muito simples, o evangelho é muito simples, as pessoas complicam demais, mas é só viver aquilo que está escrito, é praticar a palavra, a gente vai viver o melhor desta terra. Situações são resolvidas quando a gente pratica a palavra de Deus, tudo vai para o lugar, amém? Então, ponto 1 de hoje, né, a gente está fazendo de uma forma sempre didática, para que você possa lembrar depois, que você possa anotar, que você possa, sei lá, fotografar, para você estudar e repassar, né? Deus criou o casamento. Tem 3 palavras esquisitas aí, né? Mas a gente vai explicar para quem não sabe. Deus criou o casamento monogâmico, Deus criou o casamento monossomático e heterossexual. Tá? Amém? Então, esse é o casamento que Deus criou. E o que aconteceu com o casamento na nossa sociedade? Então, a nossa sociedade secularizada, ela fica discutindo a natureza do casamento. Eu tenho lido muito sobre isso, inclusive por causa dos projetos apresentados, né, para aprovação na Câmara, no Senado, enfim. Eu tenho lido, né, as defesas de teses de algumas pessoas que encaminham isso para políticos, para eles encaminharem, levarem isso adiante. E assim, e eu fico estarrecida. Quem conhece a Bíblia, quem conhece um pouco da Bíblia, tem um choque muito grande. Por quê? Porque a sociedade e algumas pessoas intelectualizadas estão discutindo a natureza do casamento. Quer dizer, tem coisas que jamais poderiam ser discutidas pelo homem, porque foram coisas criadas por Deus, estabelecidas por Deus. Amém? Então é a mesma coisa que a gente fala assim, olha, vamos discutir a lei da gravidade e nós vamos contra ela a partir de hoje. Eu estou sendo bem radical, porque assim como Deus criou essa lei, e ninguém pode discutir essa lei, não tem como. Casamento foi criado por Deus e não pode ser discutido.
nasceu no coração de Deus, está dentro dos planos e dos projetos e dos propósitos de Deus. Então, tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é perfeito. Então, o que a sociedade está fazendo? Está discutindo a natureza do casamento. A sociedade está ousando colocar de ponta cabeça os princípios estabelecidos pelo próprio Criador. Então, tudo que a sociedade diz está contra a natureza do casamento, a natureza da família. E a gente precisa tomar cuidado, porque de repente se aparecer um grupo de malucos defendendo o contrário de uma lei física, tipo a lei da gravidade, não. Por que é assim? Por que solta o negócio e cai? Por quê? Quem foi que definiu isso? Nós vamos ser contra. Nós vamos falar, é doidos, são malucos, só que estão fazendo isso com a família. Estão fazendo isso com o casamento. E nós precisamos ter essa mesma postura. São doidos? São malucos? O que essa gente pretende? É completa insanidade. Então, Deus instituiu o casamento e Deus estabeleceu critérios claros que devem regulamentá-lo. Isso em todas as culturas e em todas as épocas. Deus é o Criador. A humanidade não existe sem Deus. Não veio primeiro o homem. Então o homem não pode redefinir coisa nenhuma que Deus definiu, que Deus estabeleceu. O casamento é heterossexual. O que Deus disse? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deus disse, um homem se une a uma mulher. Então, o que significa a união homossexual? A união homossexual está frontalmente contrária ao propósito de Deus. Não tem na Bíblia, não há nenhum argumento que esses malucos que defendem isso usem que justifiquem uma união homossexual por Deus ou em Deus. Não existe. Isso precisa ficar muito claro para quem crê em Deus, para quem crê na Bíblia Sagrada. Amém? Amém? Muito bem. Então, o casamento, além de ser heterossexual, o casamento é mono. Mono é um. Monogâmico, ou seja, o casamento é a relação de um homem só com uma mulher só, ok? Não é um homem com muitas mulheres e nem uma mulher com muitos homens. Ainda que algumas culturas e algumas religiões tremam os céus, que não são religiões, são algumas seitas, defendam a poligamia. Não existe isso no plano, no propósito de Deus, tá? Nos critérios claros que regulam um casamento criado pelo Senhor, tá bem? O casamento é monossomático. O que é monossomático? Ou seja, o casamento é a relação de um homem e uma mulher, tornando os dois, isso é um mistério, uma só carne. Casou, não existem mais dois, existe um. Isso só se explica em Deus, porque o mundo casa e depois diz ele e eu. Ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas coisas. Deus diz, não. Casou, é um só. As coisas dele são nossas. As coisas dela são nossas. Não existe mais ela e ele. Existe, lógico, as diferenças, a personalidade, a individualidade. Isso Deus mesmo criou. Nós não vamos aqui inventar moda. Mas não existe mais a independência. O casamento torna os dois um. E se é um, não tem como ser independente. Amém?
Para vocês entenderem essas palavras que eu coloquei aqui, né, no ponto 1 do nosso estudo de hoje. Muito bem. A Bíblia fala que quando se torna um, existe também uma coisa chamada vida sexual, que foi criada por Deus. O sexo é bom, o sexo é puro, e no casamento o sexo pode ser desfrutado e deve ser desfrutado com amor, com fidelidade, com alegria. É para ser bom, é para ser prazeroso. Portanto, amada igreja, a intimidade conjugal deve ser, no casamento, uma prioridade. Bispa, você está dizendo que, eu estou dizendo que é para fazer sexo. Só 3 gostaram, mas amém. Eu espero que os 3 que gostaram sejam casados. Eu não disse aqui, inclusive foi o tema que eu coloquei hoje, que a palavra de Deus é surpreendente. Você imaginava que na Bíblia você ia encontrar Deus mandando um casal fazer muito sexo? Ninguém imaginava isso. As pessoas distanciam Deus do prazer, da alegria, das coisas boas. Só que Deus é alegria, coisa boa. Deus é prazer. Deus é um Deus que pensou em nós nos mínimos detalhes. Sabe o que é chocante? Quando a gente fala para casais que Deus quer que faça muito sexo e não tem muito amém, é porque eles não estão fazendo muito sexo. Ha, 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 ha. Porque quando estão fazendo, quando está todo mundo dentro da palavra, diz amém. Esse silêncio é porque vocês estão em falta. Tem muita gente de jejum sexual. Os jovens solteiros, tapem os ouvidos. Ou melhor, abram bem para vocês aprenderem o que Deus tem para vocês quando casarem. Uma vida de prazer, de intimidade sexual como uma prioridade. Hoje eu não vou gastar muito tempo aqui, só tô lançando, porque nós vamos ter aqui um papo sério sobre esses aspectos, tá bem? Que as pessoas pensam que Deus não gosta disso, que quando um casal casado vai para o seu leito conjugal, fecha a porta do quarto, igual faz com as crianças que ficam lá fora, Deus também fica. E Deus fica lá na porta ouvindo, para condenar, criticar, para dizer, não, que horror, que coisa feia. Só que não, Deus está junto, Deus está o tempo todo junto. E ai de nós se Deus não estivesse junto em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então vou repetir que tem gente com umas caras muito feias para mim, que eu estou até assustada agora. Sem brincadeira. Quando algumas pessoas cruzam o braço e olham assim para mim, eu penso, meu Jesus amado. Olha, eu queria dizer que Deus fala nessa igreja. E a nossa família não vai ter uma felicidade hipócrita. Nem os casais vão ser hipócritas nos seus relacionamentos. Não estamos tendo essa série toda de mensagem para as coisas não mudarem dentro das casas da gente. É verdade ou não é? Então Deus quer mudanças. Ele sabe muito bem porque Ele traz alguns assuntos. Para mim não são fáceis muitas vezes. Mas a gente tem que trazer. Amém? Então eu vou repetir. Sexo é bom e puro no casamento. A intimidade conjugal deve ser uma prioridade. É nessa intimidade conjugal que o casal desfruta de prazeres do envolvimento sexual. E ambos, homem e mulher, não podem se negar um ao outro. Não pode. Negar-se um ao outro na vida sexual é pecado e o céu fica de bronze. Pronto. Quem vinha orando hoje, destrava esse céu. Entre o casal, amados, amor
é um compromisso incondicional. Então se faz votos, se jura amor eterno. Esse amor eterno é interessante, que antes de casar é um fogo, é uma coisa. E depois que casa, algumas coisas começam a arrefecer, e o inimigo das nossas almas sabe muito bem que brecha, que espaço ele vai criando para cada vez isso ficar mais raro, mais distante, e algumas pessoas não querem nem que se fale nesse assunto. E algumas pessoas no casamento precisam de médico. Porque o diabo entrou de tal maneira que hoje atinge muitas vezes o físico de um homem e de uma mulher, impedindo ou dificultando que esse casal tenha essa relação mantida como prioridade. Então nós vamos orar sério aqui por essa área também. Eu disse que eu me propunha a interceder, entrar nas brechas, e a gente tem entendido de Deus que essa é uma brecha que o diabo tem entrado muito. E não querer tocar no assunto, não querer falar sobre isso é pecado, é covardia, é displicência, é negligência, é falta de amor. Amém? Muito bem. Ponto número 2. Respira aí que eu vou mudar de assunto. Tá. Quem é casado tem que observar e praticar o que a Bíblia ensina para ser feliz. Eu fiz uma introdução aqui, agora vou pegar alguns pontos, tá bem? Alguns pontos. O que eu tenho que observar e praticar? Para que eu seja feliz, para que a minha família seja feliz. Número 1, eu tenho que cuidar da família. Então, todo mundo tem que cuidar da família. Em 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, se a gente não cuida da nossa família, amado, a gente é pior do que o ímpio, do que quem não crê em Deus. Como é que uma pessoa que é de Jesus, uma pessoa salva por Jesus, que tem uma Bíblia, que frequenta um culto, que ouve ensinamentos de Deus, não tem cuidado com alguém da sua casa? E esse cuidado não é só da parte do pai, da parte da mãe. Cuidado com os irmãos, cuidado com a mãe, cuidado com o pai, cuidado com o filho. Então, nós não podemos negar a nossa fé. A nossa fé começa dentro da nossa casa, com o cuidado daquelas pessoas que fazem parte da nossa família. Amém, igreja? Amém. Quem é casado tem que observar e praticar o que a Bíblia ensina para ser feliz. Ponto 2. Por exemplo, dar ao cônjuge o que é devido. Eu falei aqui, agora eu vou mostrar na Bíblia. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Olha só. O marido, quem é marido? Conceda. O que é conceda? Porque senão vai falar, não entendi o versículo. Volta para casa e não faz o que tem que fazer. O marido de dar à esposa o que lhe é. Quer dizer que tem coisas que são devidas à esposa? Tá vendo? Tem marido que não sabia. Tem marido que por falta de conhecimento está devendo. É caloteiro com a esposa. Estou pegando pesado. Tem marido que está devendo. Às vezes pensa que dever na praça é grave. É mais grave dever para a esposa alguma coisa que lhe é devido. Que lhe é devida. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa. O seu. Tem mulher que é caloteira. Não está concedendo ao marido o que lhe é devido. Não está dando ao seu marido o que é. O que é. E quem disse que é devido? Foi a bispo ou foi Deus? Deus disse que é devido, tá? Você está entendendo, não é? Muito bem. Versículo 4 diz assim, agora vai pegar. Vamos lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Eu vou embora dessa igreja porque eu sou feminista, porque quem manda no meu corpo sou eu. E vai embora, mas você nunca vai ser feliz. Aqui você está aprendendo como você pode e deve ser feliz, o que Deus preparou para você. Então a mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Deixa eu rir um pouco.
Olha só. Se eu não tenho poder sobre o meu corpo, quem é que tem? A Bíblia diz quem que tem poder sobre o meu corpo. Você sabe o que é ter poder sobre algo? Eu só tenho poder sobre algo que me pertence. Então para ninguém ficar triste, não vou dar exemplo de ninguém, vou dar exemplo meu. Eu sou uma mulher e eu não tenho poder, eu sou casada, sobre o meu próprio corpo. E sim, quem tem poder sobre o meu corpo? Quem tem poder sobre o meu corpo? Bispo Rai. Quem é o dono do meu corpo? Só meia dúzia quer entender hoje a palavra. O Bispo Rai. Amém? As mulheres se sentiram frágeis agora, fragilizadas, entristecidas. Tá bom, então vamos mudar agora. E também, semelhantemente, igualzinho, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a... Então vamos lá. Vamos lá. Bispo Rai, seu corpo não lhe pertence. Você não tem poder sobre o seu corpo. Quem tem poder sobre o corpo do Bispo Rai? A Solanginha aqui. Esse seu corpício é meu. Os irmãos estão entendendo? Tem que brincar com a gente aqui para suavizar o clima um pouco, que o negócio ficou... O que significa ter poder sobre algo? Se esse copo de água é meu, essa água foi colocada para eu beber, eu posso beber? Posso? Posso. Muito bem. Se alguma coisa foi colocada para o seu poder, quem usa? Você. Entendeu? É uma via de mão dupla. Não é você me pertence. Nós nos pertencemos. Nós temos poder sobre os nossos corpos. Amém? Isso significa que quando alguém coloca esse copo para eu beber, esse copo é meu e essa água é minha, e vem alguém e diz, você não vai beber essa água, eu não vou deixar você beber, isso é pecado. A água é minha, o copo é meu, foi colocado para mim. E eu estou falando de uma água, e você já fica indignado se alguém chegar aqui e falar, não vai beber, eu não deixo. Como assim? Agora nós estamos falando de casamento, de uma aliança, de algo que Deus fez. Algo que Deus estabeleceu. A igreja está entendendo? Isso é sério, igreja? Qualquer coisa que esteja sendo diferente disso, os irmãos entendem a gravidade de alguma coisa que é diferente disso? Depois não sabe por que bênçãos ficam retidas, porque as coisas não andam, porque há um negócio esquisito na casa, um clima estranho, uma aspereza, o negócio vai crescendo, um frio, um gelado, os filhos, tudo sai dos eixos, porque às vezes ali, olha, ali, num versículo da Bíblia, não se está vivendo isso. E Deus diz, ops, precisa acertar isso, vou trazer isso para um altar. Porque eu amo a família. Porque Deus ama a sua família. Deus ama o seu casamento. Amém? Então nós estamos vendo que quem é casado tem que observar e praticar o que a Bíblia ensina para ser feliz. Se isso não for praticado, amado, ninguém vai ser feliz, tá? Vai ser meio feliz, vai ser um pouco satisfeito, mas não é o que Deus quer. Número 3. Manter um olhar puro. Então, como é que eu vou ser feliz? Eu sou uma pessoa casada. Eu tenho que olhar as coisas com pureza. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, a lei dizia, era um dos 10 mandamentos, não adulterarás. Já estava bom, né? Um mandamento. Vem Jesus e no versículo seguinte, no 28, ele diz assim, eu, porém, vos digo. Olha o que ele diz. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, não adulterou, só olhou e...
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então veja, para Jesus, isso é o novo pacto. No antigo pacto era, se for pego em flagrante adultério, era até apedrejado. Jesus disse, ok, não precisa de flagrante, não precisa do ato consumado. Se tiver o desejo no coração, se houver um olhar impuro, já adulterou, já está em pecado. Entenderam, igreja? Amém? Entendeu, igreja? Deixa eu fazer a concordância certa. Ok? Então, tem que manter um olhar puro, tem que olhar com pureza para as pessoas. Se alguém desperta um olhar impuro, tire os olhos. Afaste a pessoa. Eu lembro de uma pregação do apóstolo que ele disse assim, imagina, Rio de Janeiro, como que as pessoas andam na rua? De biquíni, de maiô, praticamente seminuas. É assim que se vai muitas vezes no mercado, na padaria, né? É uma cultura diferente. Então, o que é a tendência? Às vezes de olhar. Ele diz, se você olhou e aquilo te atraiu, não olhe a segunda vez. Porque olhar, a gente está olhando. Mas quando você olha de novo e passou um negócio aqui, Jesus disse o quê? Já era. Porque Jesus conhece o coração. Amém? Então, assim, vamos vigiar os nossos olhos, os nossos pensamentos e os desejos do nosso coração. Nós que somos casados temos que ter cuidado redobrado com essas questões. Tá bem? Amém? Muito bem. 4. Amar com o amor de Deus, o amor que jamais acaba. Olha, amado, eu falei aqui de submissão, eu falei aqui que o corpo é do nosso marido. Se não houver esse amor ágape, o amor da Bíblia, isso aqui vira uma coisa louca. Isso aqui, a pessoa vai embora realmente. Ela diz, eu? Imagina que algum homem vai ter posse sobre o meu... Ou vice-versa. Então, isso tudo que eu estou falando, só é possível obedecer isso à risca como está na Bíblia, se houver um amor, que é o amor de Deus, é um amor que é incondicional. Né? Eu peguei só 2 versículos de 1 aos Coríntios 13, o 7 e o 8, que diz, o amor tudo sofre. Às vezes, é um momento de dor, de sofrimento, mas quem ama, sofre por amor. O amor tudo crê, a gente crê, o amor nos faz acreditar que tem mudança, que tem restauração, que tem recuperação, que Deus pode fazer um milagre. O amor tudo espera. Se não fosse assim, alguns casais já... Nos primeiros meses, mas o amor de Deus faz esperar passar, esperar mudar, esperar, sei lá, esperar em Cristo, é esperança. O amor tudo suporta. Então, por amor, às vezes na nossa cabeça, essas coisas que eu acabei de falar aqui, não são normais. Nós viemos de uma educação, às vezes fomos ensinados todos de pensar de outra forma, fizemos outras coisas antes de Jesus nos alcançar. E de repente, como é que eu vou suportar até essa palavra? Como é que eu vou me submeter a essa palavra? Por amor. Pelo amor que está no meu coração, o amor de Cristo. E esse amor tem que se manifestar para o meu cônjuge. É isso que me faz e faz a ele suportar situações difíceis, diferenças e um monte de coisas. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Ponto 3, vamos lá. Estamos vendo coisas que a Bíblia ensina, né? Que às vezes surpreendem muita gente. Alguém esperava que Deus fosse falar sobre sexo de uma forma tão explícita? Pois é. Corpo, prazer, Deus fala. E tem muito mais versículos sobre isso, que a gente está usando e usamos bastante no encontro de casais. Graças a Deus. Olha lá, ponto 3. Deus odeia o divórcio e a separação. E bispa, não entra nesse assunto, porque eu já passei por isso. Olha, amados, já passou, são águas que passaram. Agora, a gente tem que cuidar de quem está casado. Vamos fazer a prevenção. Vamos ver o que a Bíblia diz.
Eu estou reservando 2 cultos, daqui a alguns dias, para a gente falar sobre divórcio e novo casamento. O que é que Deus tem para os divorciados? Porque Deus tem um plano de vitória. Amém? Agora sim, a gente ainda está falando sobre quem está casado. Então, vamos entender que Deus odeia. Quando Deus odeia uma coisa, não é assim que Deus não gosta um pouco. Deus odeia, abomina o divórcio e a separação. Na relação de marido e mulher deve haver amor, deve haver respeito. As necessidades dos cônjuges ou do cônjuge deve ser sempre em primeiro lugar. A necessidade do nosso cônjuge, quem é casado, diga amém. Deve vir sempre em primeiro lugar. Amém? Muito bem. O casal deve estar unido em tudo, principalmente unido a Jesus. Então vamos costurar isso. Efésios 5:33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa. Cada homem ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao... Está na Bíblia? O que a gente disse? Está na Bíblia, A gente gosta de falar isso quando a gente ouve sobre predestinação, sobre a salvação eterna, o ministério dos anjos. Está na Bíblia, eu creio. Só que fala que o marido tem que amar a esposa e a esposa respeitar o marido. Está na Bíblia, nós tem que acreditar e tem que ser desse jeito. Tá bem? Malaquias 2:15 e 16. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Aqui está falando do casamento. Deus não fez dos dois um só, uma só carne. Amém? Olha só. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Quando Deus promete uma descendência, Deus fala de um homem e uma mulher que se tornam um. Amém? Diz mais o profeta Malaquias, olha só. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Quer dizer, se Deus fez se Deus propõe uma descendência, não pode haver infidelidade, nem do homem nem da mulher, logicamente. E diz o versículo 16: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio é o afastamento, a separação. Em outras versões, odeia o divórcio, o desquite. Odeia quando um casal que é se separa. Deus odeia, tá? E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Você sabe quantas violências, às vezes, entre um casal? Às vezes violências verbais, às vezes desprezo, às vezes violências prometidas, levantes de mão, dedo em riste, às vezes um gesto, e às vezes uma violência mesmo, praticada, um tapa, um beliscão, um soco, um safanão, um pegar pelos cabelos, um chacoalhar. O que a Bíblia diz? Deus odeia. Repúdio, separação. E também aquele que cobre de violências as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Não é infidelidade conjugal, é infiel para com Deus. Não somos infiéis para com Deus, nós que somos casados. Temos que tomar muito cuidado com o nosso relacionamento. Esse repúdio, às vezes é não querer fazer sexo. É repúdio, é repudiar, sai para lá. Ui! Bispa, hoje você está... Ui, eu não estou nada, eu estou falando o que Deus mandou falar. Deus odeia. Então, se você sabe agora que Deus odeia, e que isso está na Bíblia, você não quer ódio na sua casa, ódio na sua família. Sua família é bendita, então nós vamos viver como família bendita. Efésios 5, 21 a 25 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, e este é um texto de casamento, no temor de Cristo. Então, a mulher é submissa, mas o casal tem que aprender a se sujeitar. O que é se sujeitar? Tem horas que eu tenho que me sujeitar
ao meu marido, tem horas que ele tem que se sujeitar a mim. Sujeitai-vos uns aos outros. Então nós temos que ter sabedoria. Quantas vezes o marido não deixou de fazer um mau negócio, dar um passo em falso, porque ouviu uma mulher sábia? E se sujeitou, e entendeu que era Deus falando por ela. Então nós estamos falando aqui, né, de pessoas do Senhor, que se sujeitam, porque sabem que Deus fala com ambos, que Deus orienta ambos. Amém? Diz o versículo seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, se você é submissa a Deus, amada, não é difícil ser submissa ao marido. A gente aprende essa submissão, tá? Próximo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Não deixa inverter papel em casa. Tem mulher que abandona. A família não vai ser plenamente feliz quando a mulher for a cabeça. Ok? Mas o meu marido, bispo, se eu não tomar frente, aquele banana, já começa daí. Se você chama quem você ama de banana, se eu não tomar frente, aquele traste, você chama o seu marido de traste. A coisa está errada, está lá atrás. E eu quero falar para os maridos, bananas. Assumam o lugar que Deus deu a vocês. Vocês foram colocados por Deus como cabeça da família. Pastor da casa. É você que ora, é você que puxa a oração, é você que profetiza sobre a vida da sua família, é você que assume os riscos, é você que faz o que deve fazer numa casa, é você o cabeça, é você que paga as contas, é você que poupa. É você que administra, é você que é o econômico, o economista da casa. Não pode ser biruta, senão a mulher vai tomar frente. Sabe por que a mulher toma frente? Porque o marido não faz o que deveria fazer. Vamos falar a verdade? Não vá embora da igreja, não rasgue o cartão de membro. Copiando a aposta. Não fique brava com a bispa. Tudo isso aqui, amado, tudo isso, aqui ó, mão na Bíblia. Para eu pregar, eu tive que aprender. Eu não estou falando, essa palavra corta para os dois lados, tá bom? Ok? Então preste atenção, marido. Você que diz, mas ela é a mandona, a manda-chuva. Chama ela de a dona, a patroa. Patroa esquisito, a beça, fala sério. Patroa. Você é o empregado, ela é a patroa. A chefa. Está errado. Assuma o seu papel e a sua mulher vai ser a mulher conforme a Bíblia diz. Amém. Minha mulher não é submissa, porque você não é o pastor da casa. Se você for o pastor da casa, sua mulher vai ser submissa. Ela é bocuda. Porque você é muito calado. Fala mais que ela vai ser menos bocuda. Sim. Não dá espaço para ela, que ela vai falar menos. Agora, que tem marido que é parasita, mocoron... Não, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Bispinha, segura a onda. Senhor, segura a minha boquinha, minha santa boquinha. Porque isso, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando? O resultado de muita conversa em gabinete, de muito e-mail. Eu não estou inventando isso. Isso é coisa que eu ouço, que nós ouvimos em gabinete. As pessoas desesperadas, os papéis estão trocados. Filhos que perdem a referência, que quando vão pedir um conselho, vão pedir se pode fazer alguma coisa, vão para a mãe. Ok, para a mãe e para o pai. Às vezes vão para a mãe porque a mãe facilita as coisas. Certo? Mas tem filho que não, vai para a mãe porque é a mãe que decide, não porque tem respeito pelo pai. Perderam o respeito pelo pai. Porque o pai não apita nada em casa. Ai, gente, tinha tanta coisa para falar, mas o tempo se foi. Isso fica para uma próxima oportunidade, mas estão lançadas sementes para que as famílias pensem, para que repensem. Nós estamos aqui, desde o início da primeira mensagem, falando, estamos redefinindo, por quê? Tem muita gente que precisa redefinir os papéis, conforme a Bíblia ensina, para ser feliz.
Porque quando a mulher toma a frente, a família não é feliz, amados. Nem essa mulher é feliz tomando a frente, nem o marido, nem os filhos. E quem vê, vê que tem um negócio errado. Deixa eu lhe falar, quem está de fora, mesmo que não saiba o que se passa dentro daquela casa, sabe, tem coisa errada ali. Porque as pessoas não conseguem mentir. Pessoas de Deus, elas transparecem que elas não estão felizes. Tem alguma coisa que não está bem. E aí não vai ser reconhecido como uma família bendita, o que deve ser. E tem tudo para ser. Amém? Mulheres que são cabeças da casa, não são felizes. Fazem porque alguém tem que fazer, mas não são felizes fazendo isso. Não são. Porque não foi designado para a mulher fazer. Amém? Então, maridos, com esse amor de Cristo, ame o suficiente a sua esposa para assumir aquilo que ela está fazendo e que deveria ser sua responsabilidade. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Imagina se Cristo deixasse a igreja tomar a frente. Resolver, é Cristo que determina, Ele é o Senhor, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Seja o Salvador da sua esposa. Pelo menos de situações que não lhe cabem. Amém? Diz a palavra no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lógico. Mulheres, sejam em tudo submissas. Em tudo submissas. Agora, como é que você vai ser submissa se ele não assume o pastoreio, se ele não tem referência? Não dá para se submeter a alguém que não é nada, que não tem papel, que não tem valor, que não... Ninguém se submete, nem filho se submete. Às vezes, por respeito, tolera. Submissão é outra coisa. Submissão é algo espontâneo por amor. Estamos entendendo? Amém? Então, eu posso chegar aqui e dizer, eu sou submissa em tudo ao meu marido. Ah, bispo, achei que você era uma mandona, você prega, você... Chamado é uma coisa, papel de família é outra coisa. Amém, bispo? Bispo, é verdade isso? Porque a pessoa está me olhando espantada aqui. Quem tem a palavra final em casa? Joe. Está falado. Bispo, mas você concorda com tudo com o bispo? Quase tudo, tem coisa que eu não concordo. E o que você faz? Eu oro, e se não mudar, eu me submeto. Entenderam? É difícil? Não, tem que praticar a palavra. Porque se eu oro e não muda, então mudo eu. Pronto. Eu fico brigando. Vou fazer minha mala, porque eu não concordo. Porque eu não sou doida. Não sou nem louca. Vamos lá. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ai, Jesus, pegou. E a si mesmo se entregou por ela. Então o marido se entrega e vai às últimas consequências, e toma a frente, e é o escudo da sua mulher, e resolve as situações, e cobre a sua mulher, e defende a sua mulher, e briga pela sua mulher, e luta pela sua mulher, e os homens digam amém. É assim que se é feliz, viu? Qualquer coisa diferente disso não é felicidade. É mentira. Amém? Ai, deixa eu correr. 2 de Pedro 2, 19 e 20. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A nossa casa não é um ringue de briga. Quem vence? Ele sempre vence, ela sempre vence. Não é briga, para de falar sobre vencer, de ser, sabe, o outro é o mandão, eu sou sempre aqui, obedece. Não existe mandar e obedecer. Existe sujeitar-se mutuamente. Os irmãos estão entendendo? Olha o que diz o versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo... Casais, nós já fomos livres do mundo, das paixões do mundo, graças a Deus. Se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o
primeiro. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Nós já fomos libertos, nós já pensamos diferente, nós já conhecemos Jesus, nós conhecemos a sua graça. Agora, dentro da casa da gente, a gente vai ter atitudes do passado? Atitudes do velho homem, atitudes de quando a gente era do mundo? Se a gente que conhece a palavra, se a gente que tem Jesus, se a gente que ouve a graça, tem conhecimento, se a gente vive como o ímpio vive, a Bíblia diz o quê? Que esse estado é pior do que antes. Diante de Deus é pior do que a gente estar na ignorância, não sabia nada. A gente não sabia nada. Agora a gente sabe como as coisas são, como as coisas devem ser. Amém? Então vamos viver como deve se viver, como Deus ensina. E eu termino com Eclesiastes 4:12, que diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois, o casal, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta. O marido é uma dobra, a esposa é outra dobra, e quem é a terceira dobra? Jesus! Não vai arrebentar, porque os dois têm que estar juntos. Amém? Se estiver junto, unido, dobrado, um no outro, agarrado, e Jesus nessa união, ninguém prevalece contra essa família. Amém? Então eu termino lhe dizendo, somente a Bíblia é o nosso manual de vida bem-sucedida. Os princípios de Deus nos colocam na direção da felicidade plena, igreja. Viver um casamento segundo a vontade de Deus é a receita para estabilidade, para paz, dentro do lar. Viver os princípios de Deus, viver um casamento, uma família segundo a vontade de Deus, é ter um lar vencedor em Cristo Jesus. É ter uma família de fato reconhecida como família bendita sobre esta terra. Que assim seja na sua casa, que assim seja o seu casamento, que a partir deste conhecimento, a felicidade que foi determinada por Deus invada a sua vida, o seu relacionamento com o seu cônjuge e a vida com seus filhos. Eu declaro uma família bendita, porque está vivendo, praticando aquilo que está ouvindo da Bíblia Sagrada. E mesmo que alguém tenha ficado surpreso com as verdades bíblicas, que esta surpresa seja o teu dia a dia, para você experimentar o que jamais experimentou, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia!